Oi, abri aqui, tá o áudio. Quatro pessoas. Ah, Diego, pode abrir o áudio. e irmão Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Isso, Samuel, seja bem-vindo. Bernardo, Hoje eu trouxe Lilian, um convidado especial, viu? apresenta para nós a Boa convidada especial. noite, Boa noite, Lilian, tudo bem? tudo jóia. Resolveu vir para Belo Horizonte? Resolvi prestigiar vocês. Ah, Tá. que bom. Tava em Sete Lagoas, chegou a tempo. Nós também estamos com uma outra convidada aqui. Como é seu nome? Marina. Marina. A Marina tá com a voz rouca, irmão Wagner, mas ela tá aqui ouvindo a gente. Deu para ouvir o boa noite dela? Sim. É, Então vamos começar o nosso Aprendendo com Cristo. Vamos fazer um convite para fazer a primeira oração, a nossa irmã Lila. Pode ser? vamos para as perguntas direto? Aí Estou aí para a as gente já perguntas faz. diretas? Pode fazer direto. Então, quer fazer a primeira pergunta, Bernardo? Pode ser, Pode ser? essa pergunta, tá? Só uma pergunta. Tá. Como você tem visto a mão de Deus nos seus esforços para servir a Ele? Ah, peraí, repete de novo a pergunta aí. Tá. Como você tem visto a mão de Deus nos seus esforços para servir a Ele? Ah, sim, boa pergunta, né? Então, só reforçando aqui o nosso estudo da semana, né? E hoje eu estou com minha esposa aqui, aprendendo com o bispo. A nossa ideia é vincular nosso aprendizado vem segue ao nosso dia a dia, né? As nossas circunstâncias atualmente, né? Então, durante o tempo que eu tenho servido aí como bispo, eu tenho aprendido muito sobre a oportunidade que o Diego pode colocar no mudo enquanto estiver ouvindo, só para não dar interferência. Então, tenho aprendido muito como que o apoio do Senhor, ele faz toda a diferença, faz muita diferença em nossa vida. E eu sei que ao buscarmos Ele e deixar com que Ele conduza a nossa vida, todas as coisas, elas serão direcionadas. E recentemente, nós tivemos uma experiência muito significativa, né, em relação a um chamado. E, e quando a gente pondera sobre um chamado, né, eu particularmente converso com meus conselheiros, né, que é o Gleison e o Vicente, para ouvir os sentimentos, né, a opinião deles, né, e eu gosto muito de ouvir, né, o primeiro sentimento deles. Né? Então isso aí faz toda a diferença para mim quando eu ouço o primeiro sentimento, aquilo que vem ali na mente, no coração deles. E então, né, eu vou ponderar, né, e orar, né, ao Senhor para ver como que é meu sentimento em relação ao que o Senhor está falando, né, comigo. E é interessante que nós tivemos uma experiência muito significativa nesse chamado e o Senhor ele nos apontou, né, a pessoa no qual deveria ser chamada e a gente pensou, né, sobre outras possibilidades, outros momentos, mas posteriormente o Senhor ele reforçou, né, esse sentimento, né, com a gente. E foi muito bem claro. Então a gente vê que quando a gente está bem alinhado ali com o Senhor, confiando no Senhor, o Senhor vai nos direcionando passo a passo. E o tempo, né, que às vezes a gente pensa que pode demorar um pouco mais, às vezes ele é muito pequeno em relação, né, à nossa forma, né, de ver o tempo. Mas boa pergunta aí, Bernardo. O Abraão vai fazer uma pergunta para o senhor. É, Ah, algo que você gostaria, é, ou uma experiência.
algo da cotidiano. Pode perguntar sobre a missão. E do Vem Segue dessa semana, né? A gente está estudando aí Esdras e Neemias, né? É, Esse você vai embora agora que você é pecador. ele vai fazer uma pergunta pro tio dele aqui. Faz aqui também. Faz também. Samuel. Faz a pergunta. Tá pensando. Enquanto ele pensa, Esse podcast não é o que a gente. ainda não. Ó, vou deixar o Wagner perguntar. Wagner, né? Eles estão tudo atrás do Bispo Samuel. Bispo Samuel, vou fazer a pergunta aqui que eles estão indo embora, tá bom? Ah, E aí eu deixo o Wagner e a Lila por último. É, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é como o senhor, através do tempo que o senhor tem de bispado, o senhor tem visto, né, algumas formas que Deus tem agido, né, na nossa ala, no nosso cotidiano, no meio dos irmãos. É algo que o senhor viu e falou assim, isso realmente o senhor que fez, porque parecia que não ia dar certo, mas aconteceu e você falou assim, o senhor esteve nessa situação. tá. Então, vamos aproveitar essa sua pergunta e vincular então com a parte de Esdras, né? Deus tem um trabalho importante, né, para eu fazer, né? Você mencionou aí, né, o tempo que eu estou servindo como bispo, né? E é interessante que a primeira frase que está escrita nesse tópico fala: a obra do Senhor raramente acontece sem oposição. Então, ou seja, raramente acontece sem oposição. Então, sempre vai ter oposição quando a gente está empenhado ali no trabalho, né? E como bispo também não deixa de ser assim, né? Sempre vai ter oposição em todas as coisas que a gente vai fazer. É interessante, e aí eu gostaria de reforçar esse pedido e essa pergunta, né? Que e aí é um ponto de vista bem interessante. Eu, como bispo, eu tenho a oportunidade de ouvir vários lados, várias pessoas. E por ser bispo, né, geralmente é comum a gente não falar o que foi conversado, né, com a outra parte, né, a não ser que ela permita ou que ela também já tenha compartilhado, né, em grupo ou publicamente, né. Então, isso aí não tem problema. Mas todo assunto que é conversado com o bispo fica lá no com o bispo. E é interessante que quando existe algum um assunto a ser tratado com, às vezes, um grupo ou uma organização ou com uma pessoa, e como não tem a ciência por um outro lado, outro ponto de vista, é muito comum, né, de ter essa oposição, de às vezes pensar que a gente está fazendo de uma forma não apropriada. E interessante que alguns meses atrás eu conversei sobre esse assunto com o presidente da estaca, né? Que então, como que geralmente é a melhor forma de a gente conduzir isso, né? Porque a gente não pode ficar falando, e a gente pensa assim, nossa, se a pessoa soubesse, né, o outro lado da moeda, talvez ela entenderia um pouco mais, ela saberia um pouco mais, né, o que que tá passando, né? E eu vejo que isso ocorre com muita frequência, né? Porque é muito comum isso acontecer entre uma família, né? Entre o filho e o pai e a mãe. Às vezes, né? O filho pode. E acaba que aí, né? Foi porque minha mãe deixou. Ou vice-versa, né? Estou dando um exemplo assim que isso é muito comum, né? De acontecer quando tem assim lados, né? Diferentes. Então eu vejo isso aí, né, na sua pergunta, né? É sempre bom lembrar o seguinte: Deus tem um trabalho importante para eu fazer e sempre vai ter oposição. E é interessante que Zorobabel ele foi designado, né? Logo quando
os persas, né? Aí o Wagner tem mais conhecimento histórico aí da época, né? Os persas ali conquistaram a Babilônia, né, Wagner? Qualquer coisa você me fala aqui, me corrige aqui. E então foi liberado que reconstruísse, né, Jerusalém, o templo, né? Ou seja, toda aquela reconstrução, né? E a gente vê assim, nossa, é um trabalho difícil. Vai ter gente, lógico, assim, para que já construir um templo que já foi já destruído, incendiado e tal? Ou para que ensinar isso, né? Vamos fazer isso, aquilo. Então, oposição sempre vai ter. E nosso chamado também como bispo e meus conselheiros, nós passamos, né? Sempre quando a gente vai tratar, né, algum assunto, algum sentimento, visão, e é interessante que a gente recentemente teve uma clareza muito boa em relação aos sentimentos das mudanças, né, que ocorreram no, no programa das moças, né, e dos jovens, como que a gente já estava alinhado, né, preparado para que acontecesse, e também no a classe de membros e amigos novos, que a gente já tinha essa classe e então foi designado até essa classe. Então, quando a gente está alinhado ali em sintonia, né, tudo aí fica mais fácil, mais tranquilo. E a princípio, né, a gente teve vários, né, às vezes pontos, por que isso, por que aquilo e tal, mas no fim a gente viu que a gente estava no caminho certinho. Obrigado, bispo. Irmão Wagner, o senhor quer fazer uma pergunta? Posso? Ou quer? Pode? Vai lá. Pergunta Posso fácil fazer? aí, Wagner. Não, manda uma difícil para ele. Tá, pode deixar. Boa noite a todos aí, né? Boa noite. A É, Ortega e a Anaí chegaram aí, boa noite. Bem-vindo, ao irmão Ortega Ortega, está em Anaís. recuperação, tá? Melhor aí, Ortega. Obrigado, Todos valeu, eles. valeu. olha, Ortega, o que que foi? Vocês estão de lado na nossa tela, aí vocês podiam virar o celular, Me vira o celular. senão Isso, depois. isso. Isso aí. Ah, Então vamos lá, Wagner. beleza. Ô, bispo, assim como o templo foi destruído, né? O templo lá, o primeiro templo de Jerusalém, por Nabucodonosor, né? Queimou tudo, né? Aham. Qual seria a sua ação se acontecesse isso aí na Ala Barril? Se alguém, se uma revolta aí, alguém destruísse a capela, destruísse tudo aí. Nossa, tá vendo? As perguntas do Wagner é difícil. Mas é uma boa pergunta. Você fez me lembrar daquele prédio abandonado ali atrás da capela, né? Como Aham. se tivesse entrado ali e tudo, né? E eu tenho certeza, assim, que o meu sentimento seria de profunda tristeza, né? Por ser um lugar tão especial, sagrado para mim, minha família e para muitas pessoas, né? A gente, aos domingos aí, tem mais ou menos cerca de 270 pessoas, né? Entrando, né, no prédio, né? Participando das reuniões. Então, tenta imaginar 270, 300 pessoas deixando de estar ali, né? Eu sentiria muito triste e talvez, né, pensando no segundo ponto aqui, eu já verificaria ali com o presidente Pugina, né, o que que a gente pode fazer para reconstruir, né, para ajudar na, na capela, no prédio, no edifício, ou até mesmo na igreja. A gente sabe que a igreja somos nós, né, como que a gente pode reunir-se, né, como igreja para então não perder nessa essência. Eu lembro, você fez pensar também com Sarzedo, né? Sarzedo, ele, algum tempo atrás, alguns meses, ele parou de reunir, né? Porque não tiveram local lá, né? E eu lembro o que que eu fiz. Eu falei, ô presidente, né? Passa para a gente poder não esfriar, né? Esse momento. E Sarzedo estava em amplo crescimento, né? Tava indo muito bem. E aí oferecemos, pediu o Gleison, né, que também a Marinha tem familiares lá em Sarzedo e tudo, para dar um apoio. Porém, ficou meio, né, parado, mas o que a gente fez? A gente entrou em contato com algumas pessoas de Sarzedo para poder continuar, né? Ou seja, dando força, ó, fica tranquilo, pode assistir no Barreiro, pode participar conosco, né? A gente deu esse apoio para eles que eles não sentissem só
e às vezes desamparados, né? E às vezes sozinhos. Boa pergunta, Wagner. Respondeu direitinho, viu? É, Bom, o que foi feito no passado se aplica hoje, né? Pra gente, né? aham. Tá certo. Agora a Eu pergunta da lembrei Lila da aqui, ó. história. Eu lembrei da história no Missouri, né? Que aconteceu isso lá, né? Em Nauvoo, né? E a pergunta do Wagner, né? E agora, recentemente, no início, no ano, final do ano passado, né? Com aquela capela que pegou fogo lá nos Estados Unidos, no Michigan, né? Foi uma pergunta muito boa. Lila, qual é a sua pergunta para o Bispo Samuel? Falando aí né, tudo que aconteceu com o templo, né, as pessoas fora do templo, e hoje nós temos um templo aqui em Belo Horizonte, tão pertinho de nós, né, o que nós podemos fazer, então, para podermos manter, né, o templo em constante função, né, em constante trabalho, né, para que ele para que ele funcione, né, e não se perca, né, às vezes no início, assim, vai ser mais frequentado, né? O que a gente precisa fazer, então, né? Desde agora, para que ele esteja sempre em pleno funcionamento. A gente fica animado para ir, conhecer, frequentar e tudo, mas a gente precisa manter a chama acesa. E tem algumas coisas que podem ajudar muito a manter essa chama acesa, né? Primeiro ponto é sempre estar com uma recomendação válida, né, para entrar no templo. Eu acredito que isso aí seria muito bom. Acredito que um outro ponto também é ter uma foto, gravura do templo, né, em nossa casa, no lugar onde que a gente tem mais acesso, para sempre lembrar que ali é o lugar que a gente deve estar. E esforçar sempre para participar das caravanas, né? E também disponibilizar para ser um oficiante, né? Porque ao oficiar significa que você vai estar lá, né, frequentemente. Então, reservar um dia, né, para servir no templo. Acho que todo mundo precisa reservar um dia, um momento, né? Então, são alguns pontos essenciais. E eu acho que o trabalho de Templo História da Família, mais de História da Família, porque ao fazer o trabalho de História da Família, você vai querer ajudar aquela pessoa a realizar a ordenança. E ao fazer, então, a História da Família, você vai levar os cartões de ordenança e vai querer sempre estar lá, né, para poder realizar uma ordenança em favor de algum antepassado, ou talvez de amigos, né, antepassados de amigos, né, para realizar a ordenança. Boa pergunta. Ortega tem a pergunta agora para nós. Reto. Pergunta e reto na vez. Para o senhor e para nós. Como faz a gente para levar a mesma frequência da sacramental para o templo? Nossa. Então, nós temos uma frequência média, igual domingo passado nós tivemos 182 pessoas, né, incluindo na ala Barreiro, né, e o grupo Olhos d'Água à noite, né, e também quem participou online, né. Então, nós tivemos 182 pessoas. E levar 182 pessoas ao templo, lógico, a gente vai não considerar as crianças para entrar, mas a gente pode levar as crianças no jardim do templo, né? E eu creio que trabalhar juntos, em conjunto com as organizações, com as famílias. E tudo começa, né, com uma pessoa, né, na família. Começa com uma pessoa. E ele vai convidar seus irmãos, seus pais, ou seu pai, né, ou da esposa, os filhos, ou vice-versa. Então, a gente começa com uma pessoa, expande pela família, e depois pela organização, e depois a ala como um todo. Eu creio que tem que ser assim, um trabalho de formiguinha mesmo, né, um a um, pouco a pouco, e talvez a gente realizar mais atividades no templo, né, na área comum do templo, de modo que até as crianças possam participar, né, e mesmo que elas não vão entrar, e até amigos da igreja que não vão entrar, eles podem participar ali no jardim do templo. Então, acredito, Ortega, que a gente pode promover mais atividades
no templo e no jardim do templo, para poder ter a mesma frequência, né, da reunião sacramental. Muito boa pergunta para refletir e a gente avaliar o que a gente pode fazer mesmo. A minha mãe vai fazer a pergunta, depois a Luísa. E a Elzi. A Elzi também, ó, tá escondidinha aí, Elzi. Ô, bispo, Sim. eu ia ficar caladinha, mas já que o senhor mandou, eu obedeço. De vez em Então, vai lá. quando. Ô, bispo, Neemias Pergunta fácil. construiu. Então, Neemias. Não, mas é fácil. Você Então vai. tá bom. Neemias construiu as muralhas, né? Foi, as muralhas. Esdras se preocupou com a construção do templo. Isso. Eu gostaria que você desse conselhos para os meus netos aí, netos de sangue, de coração, como reforçar e construir as nossas muralhas espirituais. Ah, muito boa pergunta. A gente viu que Neemias, ele não era, assim, uma pessoa muito importante, né? Não é isso, Wagner? Ele não era, né, uma pessoa, assim, bem importante lá na época, né? Mas ele tinha uma atribuição, uma função, mas ele recebeu também essa designação de construir a muralha. Então eu vejo o seguinte, partindo desse lado, né? Que não importa, às vezes, qual a designação, chamado que eu tenha. Ah, não, eu preciso ser um professor, um presidente, um bispo para construir a muralha. Ou, às vezes, proteger, né, a nossa família, a nossa ala, a nossa estaca, né, a nossa igreja, né? Mas eu sei que cada um, né, de acordo com o desejo que a pessoa tem, com as qualidades, né, que a pessoa tem e o esforço que ela tem, ela pode edificar essa muralha espiritual, ou seja, ela vai se proteger, né, com coisas simples, tá? Não vai ser com... A gente viu que no tempo de Salomão foi coisas assim muito luxuosas, ricas, tal, e aí no templo de Zorobabel, né, Vá, que a gente pode dizer assim, foi coisas mais simples, mas para atender o objetivo ali. Igual no outro tinha Arca da Aliança, esse não tinha Arca da Aliança ou não fala, né? Pelo estudo, o Wagner mandou o estudo para mim, eu pude estudar um pouquinho antes, aí vai me avaliando se eu estou passando o teste aí. Tá, E, então, ou seja, a gente consegue ver que por meio de coisas simples, nós vamos edificar a nossa muralha. Como? A leitura das escrituras, do livro de Mórmon, a oração regular, né? Todo o aprendizado, né, que a gente tem, principalmente ali pessoal com a família e depois então com a igreja. Assim a gente vai estabelecer. Igual falando aí dos netos, muito interessante. Ele falou assim, não, eu, né, nasci na igreja e tal, mas só na missão que eu obtive um testemunho do evangelho mesmo, né? Porque eu ia lá por causa dos meus pais e tal, era bom e tal. E ele então se fortaleceu ainda mais. Então eu vejo que para os netos servir uma missão é um ponto importante, né? E conversando hoje com o Diego, eu falei que o missionário, ele igual Abraão tem para a missão amanhã. Ele está indo para ajudar as pessoas, mas a pessoa mais ajudada é ele mesmo. É a própria pessoa que vai ser ajudada, beneficiada. Boa pergunta, né? Agora, Luísa, para a gente concluir aí, Vamos Elzi. lá, bispo, ver se eu consigo fazer a pergunta para você. Então, vamos lá. No estudo dessa semana, fala da fome. E o que o senhor faria se atingisse uma fome agora na sua ala? Tá. Ó, e a fome é interessante, né, Luísa? A gente pode abranger uma fome física quanto uma fome espiritual, né? A fome espiritual é o que eu tenho falado com o Diego e agradeço muito a ajuda sua, né, da minha mãe, do Ortega, do Wagner, do Elzi.
é a gente proporcionar esse pequeno espaço de tempo para a gente ouvir a voz do Senhor, aprender, né? Ou seja, saciar essa fome espiritual. Nem todos conseguem participar, mas aqueles que tiverem a disponibilidade, tenho certeza que vão, né, saciar essa fome. Em relação à fome física, foi algo que a gente iniciou ali no início do nosso chamado na ala. Nós fizemos ali da sala de som o armazém do bispo, né? E a irmã Roseli que abraçou essa causa agora, né, para poder fazer o quê? Para dar ênfase, né, a esse armazém. Então, ou seja, a gente sabe que os amigos da igreja, às vezes que passam alguma necessidade, não tem como usar o fundo de jejum. O fundo de jejum usa para os membros da igreja, né? Mas então é uma forma que a gente pensou, como que a gente pode atender aqueles que não são membros da igreja? Então a gente pensou nesse armazém e ali tem essa necessidade. Nós começamos ali também com a irmã Cida, e ela cuidava de móveis e utensílios, né? Quando faltava, quem precisava de um colchão, fazia todo esse acompanhamento. Então, tanto esses materiais, que também são importantes, úteis, quando acontece alguma enchente, né? Igual chuva forte, tal, alguma coisa assim, como também a fome mesmo. Então, a gente precisa estar prevenido. Agora, o que é mais importante? Se a gente está prevenido, Luísa, é muito difícil de acontecer o problema. Então, ou seja, é melhor, então, prevenir, mesmo que você nunca use. O fato de você estar prevenido, isso já te resguarda de muita coisa. Boa Sim, pergunta. eu sinto muita falta, porque quando eu morava em Santa Catarina, a gente tinha armazenamento, a gente fazia armazenamento em casa e fazia armazenamento no bispo. E aqui não Aham. tem, sabe? Eu sinto muito, muito essa falta. E eu falo para o meu esposo que eu vou morar ainda bem pertinho do templo. Eu acho que o senhor vai me mandar para Belo Horizonte, que tem tudo que eu quero. Aí, ó, seja bem-vindo ao Barreiro aqui, viu? A gente Ô, manda bispo, nós passagem. já adotamos a Luísa, porque a Luísa Seja faz bem-vinda, parte Barreira, do Luísa. nosso É, grupo, no é grupo. isso aí. Então, é Ô, isso aí, bispo, uma assim. pergunta. Como podemos ajudar, então, nós, membros, ajudar no armazém do grupo? Podemos, tipo, como funciona? Então, Podemos, cada leva um um leva sabonete? isso, cada um leva o que puder, deixa lá no armazém. E aí a Roseli, que é da presidência da Sociedade de Socorro, ela faz essa coordenação com a necessidade, Legal, de acordo com as necessidades ali das pessoas. A gente legal. iniciou assim, que igual quem quiser vai lá no armazém, pegava e levava, né? Que não precisava ficar sabendo, né? E tudo. E só que como tem outros itens lá, a gente está deixando trancado o armazém, mas aí a Sociedade de Socorro tem a chave, ela vai lá, pega e utiliza, né? E entrega, né? Então, ou seja, fica mais tranquilo também. Ok, obrigada. Euzi, tá tudo Ô, bispo, certinho? reforçando um pouquinho a ideia do armazém, no começo era assim que, Olha tanto aí. se alguém precisava, podia deixar também, não só pegar, sino deixar alguma coisa, e assim o armazém sempre ia ficar, ele rotativo e não ia faltar nada. Isso mesmo. Aqui, boa noite. Boa Ô, noite. Bispo, eu queria refletir. A gente, desde que chegou aqui, a gente olha que esta é uma zona muito comercial. E Uhum. chama a atenção que do lado de nossa igreja sempre tem um espaço vazio ali. Aí eu pergunto, será que o Senhor está apartando esse espaço para nós? Ó, eu já tive essa pergunta também, até na semana atrasada eu falei com o Dierle, né, que cuida da manutenção. Pode ser, viu? A gente espera que sim. E a nossa visão é ter uma estaca aqui no Barreiro. Esse é o nosso sentimento, especialmente o Wagner, que já está um bom tempo aí no Barreiro, né, Wagner? A irmãozinha, né, o Everton. Everton aí tem uma história muito grande. Ele conta várias experiências aí na região, ao redor. Eles moravam ali de frente, né? Quase de frente mesmo à igreja. Então ele conta muitas experiências, histórias ali. Mas eu creio que sim, né? O Senhor tem reservado aí, né, algo para nós aí. Creo que Muito sí, bom.
Amém, que assim seja, então. Euzi vai fazer a pergunta? Não. Vai não? Então tá bom. E Ana Flor, vai? Não, Oi? Bispo. Não, Tá tudo- não. Então tá jóia. Então vamos encerrar então. Diogo, Hoje, pode encerrar, Diego. Ô, Bispo, só um convite, né, que você está falando bem aí do Wagner. Sexta-feira, o Wagner, assim, o Wagner faz um estudo extraordinário de Jerusalém. E aí, é, toda sexta-feira, você mesmo participa, né? Então, assim, um convite para todos, né? Quem tiver, a Cida sempre está presente, a Benevenuta, a Esté também, né? A Luísa sim. nós já adotamos, né? A Elzia, o Wagner. Toda sexta-feira a gente está. E, gente, é um banquete dos aposentados. É É. geografia, é história, é conhecimento e principalmente a espiritualidade. Todos são bem-vindos. Isso aí. Obrigado aí O por Bispo relembrar o Wallace vai convite. fazer uma Ô, pergunta. bispo, a espiritualidade fica por conta da sua mãe, viu? Não, tá 100%. certo. O Wallace vai terminar com a última Obrigado. pergunta. Então vamos lá, Wallace. Pergunta aí, ó. O Wallace acabou de ter uma experiência aí com o patriarca aí. Ele tá na unção, viu? O que eu ganho participando do Vem Segue, Bispo? Tá. Excelente pergunta, né? Você fez lembrar quando o presidente Nelson, né, ele anunciou, né, o estudo Vem e Segue, né, explicando que, né, o evangelho ele precisa ser, né, aplicado, ensinado ali em família, né, e com apoio da igreja. Então, o estudo Vem e Segue, ele vem com esse apoio da igreja para a gente buscar mais conhecimento, né, por meio dos profetas, né, das escrituras, e ao estudar, né, as palavras dos profetas, a gente está escutando a própria palavra de Deus, né, e de Jesus Cristo. A gente sabe aí que no estudo do Velho Testamento, né, Jeová, ele é o Deus do Velho Testamento. Então a gente está ouvindo a voz de Jesus Cristo, né? Então isso aí vai ser fundamental para o nosso aprendizado. E a gente vê pelo exemplo, né, que a gente tem esse direcionamento, né, porque acaba que a gente não estuda todos os capítulos, mas a gente aprende princípios, né, da doutrina de Cristo. Então, aplicar esses princípios, nós vamos ter mais certeza, né, mais confiança, né, naquilo que a gente está buscando, orando ao Senhor. Mas muito boa pergunta. E com certeza nós vamos crescer, né, imensamente, né, em todos os sentidos, não só espiritual, né, mas na nossa vida profissional, educacional, estudantil, em todas as áreas. Isso aí, obrigado, Wallace. Então vamos concluir aí, Diego. Obrigado. Nós deixamos esse estudo com o Bispo em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado. Boa Amém. noite. Obrigada. Tchau. Amanhã tem testemunhos, tá? Aí com a Paloma. Com Paloma. Quinta-feira aí, Diego, vai ser com Luciana. a Luciana, né? Isso. Isso aí. Então tá jóia. Ok. Um abraço. Abraço, até mais, tchau. Um abraço.